Você foi no túmulo de Allan Kardec? Fui algumas vezes. E você buscou isso por conta de, obviamente, tudo que você estuda? Ou algo também te chamou? Boa pergunta, porque é o primeiro capítulo desse livro que eu vou lhe presentear em seguida. Muito obrigado. Eu estava morando em Portugal quando eu fui fazer um mestrado lá em Lisboa, escrevi meu primeiro livro e estava retornando para o Brasil. Quando uma pessoa que eu tenho muito amor aqui no Brasil falou assim para mim: Shirley, já que você agora é espírita, que você tá falando com espíritos aí, você viu sua mãe, né? Você tá escrevendo o livro, vai lá visitar o túmulo de Allan Kardec. Eu falei: tu achas que eu vou visitar o túmulo de Allan Kardec? Eu não vou em cemitério. Eu disse que não. Ela falou: vai, Shirley. E eu, em paralelo, eu já estava ouvindo vozes dizendo que eu tinha que ir em Paris, que eu tinha que ir em Paris, que eu tinha que ir em Paris antes de voltar para o Brasil. E eu dizia para esse espírito assim: pra que eu vou para Paris se eu já conheço? Se eu não tô com um tempo que eu vou pro Brasil lançar um livro, e se eu não tenho dinheiro para gastar com besteira? E esse espírito dizia assim: nós precisamos que você esteja lá. Eu, pra que, gente, né? Eu não entendia. E aí, essa menina dizia assim pra mim: Shirley, vai. Me mandou foto dela na frente do túmulo. Ó, tu tem que tirar uma foto aqui, insistindo. Daí eu falei: não tá no meu roteiro turístico e no cemitério? E ela falou: vale a pena, tal. Primeiro dia em Paris, não fui. Segundo, não fui. E ela: vai no túmulo, vai no túmulo. Terceiro dia eu fui. Escuta essa história. No terceiro eu fui. Eu falei: vou de manhã? Não, vou só à tarde. Me enrolei umas 4 horas e fui à tarde. Cheguei à tarde. Você já conhece lá? Você já foi? Daí eu falei: vou procurar o túmulo mais lindo e florido visitado, né? De longe a gente enxerga, enfim. Quando eu cheguei lá... Ah, não, eu não conheço, desculpa, não conheço o túmulo de Kardec, mas Não? Paris. Isso. No cemitério Père Lachaise, que é um bairro gigantesco, o maior cemitério lá, falaram assim pra mim: é o túmulo mais florido, mais visitado e cheio, então tu vai encontrar. Eu nem peguei mapa, eu falei: eu vou procurar. Quando eu vi de longe, eu entendi. Lá na frente tinha uma senhora e uma moça do lado, conversando em português. Eu falei: ai, brasileiras, vou conversar com elas, né? Eu falei: ai, vocês querem que eu tire foto e tal? E a gente começou a conversar. Uma senhora de seus 70 anos começou a contar toda a história dela pra mim, eu ouvi, não falei nada da minha vida, nada. E ela falou que é médium há 40 anos, que mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e que isso, que aquilo, que aquilo, que aquilo. Daí mandava foto pro grupo espírita dela lá de Campo Grande, enfim. Conversamos um tempo, daí eu falei assim: vocês me dão licença, que agora eu vou ali bater um papo com Kardec e já volto, né? Por quê? Eu conversei com a minha mãe em pensamento e ela me ouviu. Eu falei: Kardec vai me ouvir. Eu falo com Deus, ele me escuta, eu vou falar com Kardec. E aí fui na frente Ai do dele túmulo. se não, né? Ai dele se não. Eu vou falar, né? Não sei se ele vai me ouvir, mas eu fui. Sentei na frente do túmulo de Allan Kardec, lá numa beiradinha, olhei pra ele, fechei os olhos assim, eu falei: Kardec, eu sei que tu tá me ouvindo em algum lugar. E eu venho aqui te agradecer pela coragem que tu teve. Porque tu foi muito corajoso. Na época que tu viveu, falasse de espíritos, mesas girantes, né? É verdade. Eu falei: então eu venho te agradecer pela tua coragem. E comecei a falar assim com ele. De repente, Raul, meu espírito saiu e fui para outro plano e comecei a repetir uma frase em pensamento várias vezes, umas 20 vezes essa frase. E falava aquela frase, falava, fiquei toda dormente. Quando eu voltei, aquela frase ainda estava na minha cabeça. Daí eu falei: que loucura, da onde que eu tô falando isso, né? Nada a ver o que eu tô falando para ele, nada a ver. Fiquei quieta, saí dali. E voltei a conversar com a senhora e com a filha. Nisso, a minha mentora, que esse espírito, falou assim: conta para essa senhora o que aconteceu ali. Eu falei: pra que se eu conheci ela agora? Pra que eu vou contar? Conta pra essa senhora. E eu temando com o espírito, né? Eu falei: pra que eu conheci agora? Conta! Eu, tá. Eu falei: ai, sabe, eu tava ali na frente, não disse que o espírito mandou me dizer, né? Eu falei: tava ali conversando com o Kardec, fui bater um papo, e comecei a contar pra ela. De repente, e ela prestando atenção, assim, olhando nos meus olhos, ela parece que vai desmaiar. Assim, eu fui segurar a filha: não, tá tudo bem, como se fosse aquilo comum, né? Quando ela volta, um espírito se manifestou através dela pra falar comigo na frente do túmulo. Incorporou, né? Na frente do túmulo de Kardec. Eu não conhecia essa senhora, mas já sabia que não era mais ela, né? Eu conhecia há 1 hora ali. Caramba! Ela não sabia nada da minha vida. E esse espírito olha pra mim e diz assim: menina, eu vim conversar contigo. Imagina viver essa cena no cemitério na frente de um túmulo, né? Num cemitério que você nem queria estar, né? Detalhe. Eu falei assim: meu Deus, presta atenção, Shirley. Meu Deus! Menina, eu vim conversar contigo. Eu vim te dizer que tu é um espírito muito antigo, que tu só tem esse corpo de menina, tu não tem ideia. E eu vim te dizer que tu vai
passar por situações muito desafiadoras com os teus livros. A senhora não sabia de livro. Pra quem é cético aí que tá assistindo. Sim, essas coisas que acontecem que você fala, porra, impossível. Que você vai passar por muito julgamento, por muita situação difícil, muita, e que você não pode desistir, porque o seu compromisso é muito sério, muito sério. Eu falei, não, eu não vou desistir de jeito nenhum. E ele me pedia compromisso, ele dava orientação. E ali ele falou uma informação que eu não vou falar agora. Não. Por quê? Por que falou que tem Que informação? tá no livro. Tá bom. Fica pra vídeo só pra membros, combinado? Só pra membros, Então, ótimo. a gente vai fazer no final, a gente faz um vídeo só pra Fazemos. membros e aí pronto. Só pra membros. Tá, mas eu vou falar por que eu não vou falar agora, vocês vão entender, né? Tá. E ele falou uma informação ali. E quando eu vi aquela informação, eu falei, não faz sentido, nada a ver. Não acreditava, né? Porque a gente é muito materialista, raciocina mental, enfim. E aí ela voltou em si e tal, e ele foi. E ela, nossa, não lembrava de nada ali. Daí ela falou que ela é médium de Incorporação. recebe uma médium ostensiva, enfim. A gente se despediu, fomos embora, trocamos telefone. E eu sentei num café na frente do cemitério lá na rua. E aí eu sentei lá na frente daquele café, sozinha, pensando sobre o que tinha acabado de acontecer e o que esse espírito me disse, né? E eu falei assim, Deus, o que tá acontecendo na minha vida? Esse espírito veio me dizer isso. Não deve ser verdade, é muita loucura, não deve ser verdade. Daí a minha mentora, que é esse espírito que passou a falar comigo, né? É verdade, nós precisávamos te dizer isso hoje. Eu sei que você não acreditou ainda, mas o tempo vai te acalmar e aos poucos você vai entender. Eu falei, eu nunca vou falar isso pra ninguém. Daí ela falou, calma, no dia e na hora certa você vai falar. Eu Não falei, só falar como escrever, né? Não, eu nunca vou falar. Vão achar que eu sou mentirosa, que eu sou charlatã, que eu quero ganhar dinheiro. Eu falei, eu nunca vou falar. Ela, calma, no dia e na hora certa você vai falar. Isso foi em maio de 2022. Estamos em fevereiro de 2026 e é o primeiro capítulo desse livro com todas as letras, né? Então, só pra dizer que a espiritualidade sabe de tudo. É seu, agora querido. é meu? Com carinho, depois eu escrevo obrigado. uma mensagem. Uma autobiografia espiritual, Shirley Venâncio. Livro 2 da série. É uma trilogia, né? Da ansiedade à iluminação. Um testemunho sobre a fé divina e a fé humana. Bonito livro. Ó, aliás, deixar aqui abaixo na descrição, Anthony, pode ser? Para quem quiser mais informações sobre o livro, pode acessar. Em todas as minhas redes sociais. Pronto, a mídia social dela tá aqui, né? Ótimo. Continue. Agora eu tô com o livro na mão. Em resumo, essa senhora, ela faz parte desse primeiro capítulo desse livro, né? Mas outra coisa bem importante, por que esse ser de luz aqui do Brasil dizia assim, ó, você precisa ir no cemitério, você tem que ser lá, porque ela era um instrumento, sabe, Raul? Você tem que ir lá, você tem que ir lá. Exato. E olha o que aconteceu. Quem foi que agendou as minhas primeiras 3 palestras da vida em centros espíritas? A senhora da frente do túmulo de Allan Kardec. A própria. A própria. E aí, a minha primeira palestra da vida foi lá em Campo Grande do Mato Grosso do Sul, no Centro Espírita Maria Modesto Cravo, com ela presente, testemunhando no final essa experiência. Você conheceu ela como ali mesmo? Desculpe. Foi por acaso? Por acaso. Olha lá. Você que tá gravando aí. Conheceu também, viu agora? Quem sabe tem alguma coisa aí, porque a Shirley gosta. Espiritualidade gosta. Espiritualidade gosta. Tem uma frase aqui, désolé, je ne parle pas français. Eu acho que isso que você falou é muito interessante porque você foi para um lugar onde não queria, relutou, não contente ainda, mas você já não era tão cética, né? Ali já estava Ali eu já tinha tava, vivido bastante coisa. Você tinha visto a minha mãe, né? E você então vê uma pessoa que você nunca tinha tido conversar nada, do nada a pessoa fala sobre o livro e incorpora. Te pergunto, essa questão de espiritualidade, agora falando de uma maneira mais abrangente, Umbanda, Candomblé, enfim, tem um monte. Mas vamos falar dessas que incorporam. Aliás, várias incorporam, né? Você sente algo pra você? É algo pra pessoa quando ela incorpora? Ou é algo que você desenvolve? Eu não entendi a pergunta. Por exemplo, você quando vai conhecendo mais e mais sobre a espiritualidade, vai se tornando não cética. Certo. Você entende que essa questão de incorporar é algo que cada um tem
e acontece? Uhum. Ou é algo que você decide, peraí, eu quero olhar para isso, quero estudar e quero aprender a desenvolver para então incorporar? É algo escolhido pelo próprio espírito antes de reencarnar. Ou seja, não devemos buscar desenvolver para incorporar. Se a gente sente no nosso... nós temos nossa intuição que a gente não dá tanto valor, né? A gente sente uma intuição de que, nossa, parece que eu tenho sensibilidade, eu acho que eu devo me desenvolver. Isso já é um caminho, porque a gente não sente em vão. Mas precisa desenvolver? O conhecimento é desenvolver, né? Porque, assim, tem mediunidades, mediunidade ostensiva, tem pessoas que não precisa, já vem desenvolvidíssima, né? Sim. Porque esse espírito já vem de uma evolução que já vem trabalhando isso em várias outras vidas. Você incorpora? Eu já vivi essa experiência 2 vezes. Como foi? Foi a situação ou como que foi pra mim? Ambos. Pra mim foi a mesma cortina que se abriu com a minha mãe quando eu encontrei a minha mãe. Mas você estava em algum lugar específico acessando algo ou simplesmente do nada? Eu estava em reunião de estudo mediúnico no Centro Espírita. Né? Ah, então... E não era essa a intenção, eu não estava pensando nisso, e eu estava ali no grupo de estudo, a gente estava em sintonia, em vibração, e um espírito, uma irmã da casa do Centro Espírita, um desencarnado, né, quis se manifestar, só que eu nunca tinha vivido isso. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. E aí eu senti algo no corpo, um peso, eu falei, meu Deus, eu acho que muito mais forte do que eu, né, tipo, que era o espírito se aproximando, né. E ali as pessoas que trabalhavam mais experientes na casa foram me ajudando ali. E quando eu vi, eu só era instrumento mesmo para que esse espírito pudesse se comunicar. Quando você escreve, você sente que algo te ilumina? Você sente que algo... Você já escreve... Acho que canaliza coisas? Como é que funciona o seu processo para escrever? Os meus 2 livros dessa minha trilogia são autobiografia espiritual. Então, é a minha história que eu conto. O que eu sinto? Sou eu que escrevo, é a minha história que eu estou contando, eu que vou buscando as informações, mas em diversos momentos eu sinto a orientação deles, a intuição deles, né? E uma coisa muito importante, antes de eu começar o primeiro livro, eu não tinha escrito ainda, eu vivi uma experiência de ir pro plano espiritual. Deitada na cama, o espírito se deslocou e foi pro plano espiritual. E nesse lugar, eu perguntei para um espírito que eu estava conversando lá, eu falei, por que eu sempre vejo um nome Marina? Vejo o nome Marina 1821, eu enxergo em sonho. Eu perguntei por que aquele nome sempre aparecia para mim. Vai ser o espírito que vai te ajudar na escrita do primeiro livro, enquanto você acha que não sabe escrever livros. Porque nas 2 últimas encarnações eu já era escritora. Então, eu ia citar sobre... Você concluiu? Só concluindo, então, você perguntou se eu sou intuída. Então, sou eu que escrevo, mas eu sinto a orientação deles. Porque, tipo, o pensamento da gente, muitas vezes, são sopro deles, né? E no meu primeiro livro, não teve nenhuma mensagem de espíritos. Nesse, teve. Eu estava escrevendo o livro, estava lá no meio do livro, quando minha mentora falou assim, agora você vai escrever o último capítulo. Eu falei, mas eu não cheguei lá. É que a gente vai te ditar um texto. Assim? Assim. Eu falei... Agora, o último, nós vamos te ditar um texto. Eu falei, ok. Fui lá, último capítulo, que eu ainda estava no meio do livro, né? Último capítulo, e foram ditando o texto. Ditando mesmo. Eu escrevi. Enquanto eu estava ouvindo, escrevendo, eu falei, meu Deus, eu vou publicar isso. Mas isso que eu ia te perguntar, você tinha consciência do que você estava escrevendo? Eu estava ouvindo, sabe, ditado? Ou você... Não era... Depois é que você leu e falou, não lembro de ter escrito isso. Não foi uma psicografia. Tá. Foi ditado. Sabe na escola, ditado? Sei. Eu quero que você... Eu quero que você... Como uma taquígrafa. É taquígrafa que fala, né? Eu estava... Me ditaram o texto e eu escrevi. Que coisa! Só que enquanto eu escrevi, eu estava prestando atenção, que eu estava totalmente consciente, né? E eu prestando atenção, eu falei, meu Deus, eu vou publicar isso? Tipo, é um texto, o último texto que esse espírito enviou, direcionando o movimento espírita a mudar um pouco o olhar que vem tomando. E é um texto muito... Que tá aqui. Tá aí, é o último capítulo. Eu quero ler agora, olha. É taquígrafa que fala, Anthony? Ou é datilógrafo? Eu mostro pra você. Datilógrafo. Não, Você quer que eu mostre pra você? Não. Não. Deixa eu ver. É esse aqui, capítulo final, a evolução? Na página... Aí eu começo, mas na página seguinte tá bem certinho quando eles começam. Vamos ver se eu acho. Tá. Ó, essa frase aqui. Quando me vi sozinha, me entreguei àquela emoção e solucei. Não? Ah. Então me mostra. Fala aqui, olha. Tá, mas a gente vai poder ler? Pode. Vai ser bem importante E eu ler. quero que você também
Me procura que eu vou ler. Aliás, daqui um mês... Você já viu, você assiste série de TV? Outlander, já viu Outlander? Já assisti algumas vezes. Eu faço a voz do Jamie, em português. E daqui um mês, exatamente, estreia a 8ª temporada de Outlander. Então você que gosta de Outlander, fica ligado. Eu falo porque eu vou fazer agora uma locuçãozinha, um audiolivro aqui. Ele é uma página só. É essa aqui, certo? Entre aspas ali, né? Certo, o Espiritismo. Isso. Vamos lá, contextualiza novamente antes que eu leia. Eu fui orientada para escrever esse último capítulo falando sobre a evolução. E aí eu mesma escrevi o que eu acho, o que eu acredito, né? É o meu olhar. Em determinado momento, esse espírito que vai assinar aí, que você vai ler a assinatura dele, ele dita esse texto para eu publicar nesse livro. O Espiritismo não é uma doutrina estagnada, longe desse olhar, meus irmãos. Precisamos trabalhar pela evolução. Nosso codificador teve a coragem de iniciar um grandioso trabalho e, em respeito a tudo o que ele fez por nós e por todos que ainda virão, não podemos fazer com que essa doutrina se torne rígida e imóvel. Estudem, avancem, fujam dos paradigmas e se libertem do preconceito que, infelizmente, a grande maioria, entre esses os que mais deveriam praticar os ensinamentos do Evangelho, os mais antigos, agem de forma vergonhosa. Compreendam que não acabou. O Espiritismo continua e, para que isso se realize, é necessário que tomem consciência. Por esse motivo, nos reunimos aqui para falar sobre isso no trabalho da nossa irmã de jornada. Os espíritos estão por toda parte, estão por toda parte trabalhando para que aceleremos o processo de enfrentamento dessa verdade, que será longa e dolorosa para os materialistas sobre a vida eterna, que é aquilo que você falou, né? Evoluam, estudem, abram-se para o novo. Novos médiuns estão despertando por toda parte, muitos missionários fazendo um convite discreto ao seu aperfeiçoamento, a desconstruções de conceitos criados e enrijecidos por vocês. Novos trabalhadores estão surgindo para dar continuidade a esse momento de extrema importância, a evolução do Espiritismo. Libertem-se dessa visão limitada. A hora é agora. Aliás, isso é muito, muito importante. Precisamos dessa nova atitude de vocês. Nos envergonhamos pelo caminho que muitos de vocês estão seguindo, principalmente os que estão movidos pelo orgulho e pelo ego, por estarem à frente de instituições. Arregassem as mangas e trabalhem juntos ao invés de apenas ordenar. Trabalhem e amém. Amém incansavelmente. Busquem se fortalecer no Evangelho, exercendo a prática dos ensinamentos de Jesus. Ao olharem para trás, encontrarão diversas maneiras que fomos orientados por Deus a agirmos, para que o Espiritismo pudesse trilhar o seu caminho, trazendo à humanidade as verdades que só agora começam a estar preparados para conhecer, sobre as diversas moradas da casa de nosso Pai. Vivemos as fases das mesas girantes e passamos por tudo que foi necessário, graças à fé e à coragem dos encarnados naquele período, para que essa etapa se cumprisse com êxito, resultando na codificação. Vivemos fases que consideramos extremas, mas que se fez necessária, a das cirurgias espirituais que chocavam aos céticos e que foi de grande valor para o desenvolvimento do fortalecimento do espiritismo. Médiuns escolhidos com grandes missões já cumpriram e estão cumprindo os seus trabalhos com grande êxito. E o que viemos agora viemos agora esclarecer é sobre um questionamento que daqui em diante será muito natural entre vocês. Se aproximando as fases que darão continuidade aos projetos que temos para essa evolução. Até o momento vivemos períodos em que nós informávamos a vocês, médiuns, o que eram permitidos saber, diante do nosso planejamento com espíritos superiores. Muitas revelações virão até vocês. A chave da mudança começou. Novos cenários serão criados para as promessas se cumprirem. Então, quem ditou isso? Um espírito aliado à fase de evolução. Porra. Isso vai de encontro totalmente com o despertar. Isso é claramente o texto perfeito sobre despertar. Parabéns. Sim. É muito, muito...
E ele não é interessante porque é um texto muito fácil de entender. Sim. Porque muitos livros Atual, não né? são ditados, não só atual, mas de fácil de compreensão. Porque muitas vezes, quando a gente lê algo